Boa tarde a todos, meu nome é Pablo Eduardo, sou advogado do Igor. Inicialmente gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, Dr. Bruno, com quem eu não tive a oportunidade de trabalhar anteriormente, é a primeira vez que trabalho, mas eu já percebo que é um trabalho sério e de acordo com o que exige essa nobre função que é a magistratura. Cumprimento também Dr. Vilmo, promotor de justiça, que anteriormente também não tive a oportunidade de trabalhar, mas durante todo o trabalho desenvolvido por Vossa Excelência, deu para perceber que você trabalhou de forma respeitosa, de forma educada, e é dessa mesma forma que a defesa vai trabalhar, apesar de não concordar nada com o senhor diz, mas isso é completamente natural, afinal isso é um debate de ideias. Cumprimento também o Dr. Matheus Vilela, meu sócio, que eu tenho a honra de estar ao meu lado no dia a dia. Dr. Samuel, que quando eu comentei com ele o tamanho da injustiça que está acontecendo aqui hoje, ele saiu de 700 quilômetros para estar aqui. É verdade ou não é, Samuel? Exatamente. E eu agradeço você deixar seus afazeres para vir aqui, lutar ao nosso lado, em busca de uma decisão justa. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Cumprimento também todos aqui da plateia, familiares da vítima, familiares do réu. O Tribunal do Júri, infelizmente, sempre vai trazer um motivo triste para ambas as famílias. E o que a gente pode fazer, o que a defesa pode fazer, o que o doutor, o promotor pode fazer é trabalhar de forma respeitosa e cada um exercer o seu trabalho. E é isso que vocês terão da gente hoje, um trabalho com respeito. Cumprimento também, Igor, você, e eu registro aqui a minha admiração pela coragem que o senhor teve de vir aqui hoje. Porque o senhor sabe muito bem que se você for condenado, você pode sair preso. Não é qualquer pessoa que teria essa coragem. Uma pessoa que movimenta tráfico de drogas, será que teria essa coragem de vir aqui, enfrentar esse julgamento difícil? Certamente não teria. Você é homem e trabalhador. E fica aqui minha admiração por sua coragem e seu compromisso com a justiça. Cumprimento também todos os serventuários do fórum que entregaram um espaço limpo e organizado e que, de certa forma, isso diminuiu um pouco o peso que existe no julgamento. E, por fim, cumprimento os senhores jurados que saíram do conforto da casa de vocês para fazerem justiça hoje. E é exatamente isso que a defesa busca hoje. A defesa não está buscando a impunidade, como diz o Ministério Público. A gente está defendendo que seja feita a justiça. E antes de iniciar, a gente precisa de explicar aos senhores jurados qual que é a acusação. O Igor está sendo processado de homicídio consumado por motivo fútil. Ele agrediu o Roberval e o Roberval perdeu a sua vida. E o motivo dessa agressão para o Ministério Público é simplesmente porque o Igor viu o Roberval pelado na rua. Mas isso o Samuel vai trabalhar muito bem. Não foi apenas isso que aconteceu. E, inicialmente, antes de adentrar aos fatos, relembrar o que foi dito hoje aqui, a gente precisa de enfrentar um ponto que foi levantado pelo Ministério Público. Mas quando o Igor foi ouvido pela Polícia Militar, ele falou outra coisa. Cadê a assinatura do Igor? Ele não assinou essa declaração. O policial militar, ele pode constar os fatos de acordo com a visão que ele teve. Ele pode se equivocar. E o Samuel é ex-policial militar, e ele não vai deixar eu mentir. Quando tem um homicídio na cidade, a polícia militar fica doida para descobrir quem que é o autor. Eles têm meta para cumprir. E às vezes essa meta, essa exigência em cima dos policiais acarreta nisso.
E a versão que de fato aconteceu é a versão que o Ministério Público passou aí na audiência de instrução anterior ao julgamento aqui hoje, que o Igor relatou para nós. O Igor estava voltando para sua casa por volta de 5 horas da manhã, horário em que já estava amanhecendo, sol nascendo, e se depara com o Roberval completamente nu. E vejam, havia uma mulher do lado do Igor, não era apenas o Igor. Como vocês, senhores jurados, sentiriam 5 horas da manhã com homem nu? Vocês sentiriam medo? E o Igor, inicialmente, ele não vai direto agredindo o Roberval. Ele fala, coloca uma roupa aí, aqui passa criança, tem outras pessoas. E o que acontece em seguida? O Roberval vai para cima do Igor, taca pedras nele, e o Roberval, eu não sei se os senhores ter essa percepção hoje, era bem mais alto que o Igor. O Roberval, de acordo com a necrópsia, tem 1,85 m de altura. Era bem mais forte que o Igor. Vem cá, Igor. Fica do lado do Samuel. Quanto que você tem de altura, Samuel? 1,79. Roberval tinha 1,85 m. O Samuel tem 1,79 m. E olha a fisionomia do Igor. É um homem magro. Você sabe quanto você pesa, Igor? Acho que 70 e pouco. 70 quilos contra um homem muito maior, muito mais forte. E o que ele encontrou naquele momento para se defender foi um pedaço de pau. E por que ele usou os pedaços de pau? Porque não tinha outra alternativa. Ele pegou a primeira coisa que ele tinha à sua disposição. Aí o Igor acerta um golpe no Roberval. O Roberval continua indo para cima dele, ele acerta o segundo. E ele cai e bate a cabeça no meio-fio. O próprio Ministério Público disse aqui hoje, e eu tenho até registrado aqui, eu posso indicar as minutagens, que o traumatismo craniano pode ter ocorrido quando ele bateu a cabeça no meio-fio. O próprio Ministério Público reconheceu isso. Então a gente não sabe muito ao certo qual foi o momento que gerou a morte propriamente dito. E, após resumir esses fatos, a gente precisa de estudar o Instituto da Legítima Defesa. O que é a legítima defesa? A legítima defesa é a pessoa, moderadamente, com os meios necessários, repelir injusta agressão. Teve injusta agressão por parte do Roberval? Sim. Após ele ser advertido por Igor, que ele estava andando pelado na rua, ele tacou pedras no Igor e foi para cima dele. Então temos a injusta agressão. Meios necessários. O que o Igor tinha à disposição para se defender naquele momento? Um pedaço de pau. Era a única coisa que ele tinha, a primeira coisa que ele viu. E moderação. O Igor fala que deu 2 pauladas, o Roberval caiu e não teve mais agressões. Sendo que Igor poderia continuar desferindo diversos golpes. Mas a Ivani falou, pelo amor de Deus, Igor, para com isso. Mas ela foi lá segurar ele. Ela viu ele agredindo depois que ele estava no chão? Não viu. O Igor agrediu, reagiu apenas quando o Roberval estava em pé. Tem como colocar na necrópsia, por favor? Senão... Eu vou precisar. Foi?
Aí que eu já te falo. Já chama aqui. Já? Vou precisar do pedaço de pau. Desce. Isso daí o próprio Ministério Público falou que era sujeira. Isso daí não é lesão. Não, mas, ô Pablo, faço uma observação, porque eu não sei, mas não quis intervir, e aí essa é uma dúvida real, se o doutor Vilmo fez referência a isso aqui como uma lesão. O número 1. Ah, desculpa. Ótimo. É só porque isso aqui... dá uma abaixadinha, por favor. Por isso que eu até vim para cá. O perito até coloca uma interrogação. Olha, pode ser um linfoma. O lipoma, né? Que é um acúmulo de gordura. Né? E que causa esse aparente inchaço aí. Mas é um acúmulo de gordura. Isso não foi uma pancada. Então não tem aqui várias pancadas. O que tem é muito claro. E o corpo fala... Pode abaixar, por favor. Pode abaixar, por favor. São essas lesões. Aqui, uma lesão na face, que o Igor não nega. Pode abaixar, por favor. Pode abaixar, por favor. Isso aqui, possivelmente, é uma lesão anterior, que olha o aspecto dessa lesão com relação a essa lesão. Aqui no cotovelo, possivelmente foi da queda, porque ele caiu para trás. Isso é natural. Essa escoriação aqui, para quem sofre a queda que ele sofreu, né, Pablo? Eu peço perdão aí por estar intervindo, mas eu acho muito interessante. Se a senhora puder dar sequência abaixando aí, por favor. É até interessante mencionar que nesse tópico 7 aí, o próprio médico legista esclarece isso. Né? Diversas escoriações, algumas com aspecto recente, outras antigos. Crostas em cotovelos, joelhos, região escapular, todas bilateralmente, ombro direito e calcário direito. Ou seja, o próprio legista, o médico legista, está dizendo que ele possui várias lesões antigas e essa sujeira aí, ele presume também que é uma sujeira de carvão, né? Que não tem... Ele coloca até uma interrogação. Carvão? Pode... Agora... Só aí passando aqui, mostrando essas lesões. Tá vendo que são lesões antigas? Pode baixar aí, por favor. Tá vendo que são lesões de aparência mais antiga. Cicatrizadas. Pode abaixar. Você vai explicar aquela outra? Volta para aquela foto que tem a cara... Desculpa aí. Da vídeo. Olha, reparem bem essa imagem aqui. Os olhos estão inchados. O que acontece? Quando a pessoa sofre uma pancada na cabeça, o sangue vai descendo. Eu, por exemplo, fiz uma cirurgia ano passado de hernia inguinal. Eu não sei se alguém conhece esse tipo de problema que precisa ser operado. Você opera aqui e o inchaço vai descendo para a virilha. Isso também acontece quem faz cesárea, porque o sangue ele segue a gravidade. Então, esses olhos inchados aqui é basicamente por esse motivo. E agora preste bem atenção. Não há marca de lesão, né, Pablo? Isso. Não há marca de impacto, de paulada nos olhos dele ou socos. Somente o inchaço. Até porque o perito ia testar isso. Olha, aqui no olho foi lesão. E não foi. A lesão é aqui. E agora reparem bem. A parte do queixo não ficou desfigurada. Aqui também não teve maiores danos. Agora olha o tamanho desse pau aqui. Olha o peso disso daqui. Se o Igor quisesse, ele tinha desfigurado o rosto dele todo. Quem age por ódio, não para. Vai pra cima da pessoa, dá 20, 30 facadas, 10 pauladas. O Igor não. Ele estava assustado.
deu 2 pauladas, ele caiu, bateu a cabeça e foi embora. Isso é uma clara reação decorrente do medo. Um estrago que isso aqui poderia ter feito é muito maior do que aconteceu. Mas, infelizmente, a vítima veio a óbito. Deixa eu encostar aqui para não ter que repetir. Aí. Então, excelências, o que a defesa está falando aqui, desde o começo, é que o Igor apenas se defendeu. Ele não agiu com esse intuito de matar, ele não agiu por ódio, ele agiu por medo. E agora a gente ouviu algumas testemunhas aqui. A Maria Lúcia, aquela senhora, falou, olha, lá na casa do Roberval era só bebida e droga. O Roberval estava correndo atrás de umas meninas na rua. Isso foi uma testemunha que falou. Todos aqui, ou quase todos, afirmaram categoricamente: o Roberval tinha problema com álcool. O Roberval bebia muito. O Roberval, inclusive, estava tão bêbado no dia anterior aos fatos que quase foi atropelado. Então, excelências, as circunstâncias que aconteceu o crime, o comportamento da vítima levou a esse medo do Igor. Agora pode falar talvez surja o argumento que houve um excesso. Lá não, uma paulada era suficiente para parar o Roberval, não precisava da segunda. Mas a doutrina, ela traz um exemplo muito interessante. Isso aqui quem traz é o Rogério Greco. Ele é um autor conhecido no Brasil inteiro. Ele é procurador de justiça, que é um promotor que está em 2º grau, né? E hoje secretário de Segurança Pública. E hoje secretário Justiça e de Segurança Pública. E que ele fala de excesso exculpante. Primeiro eu vou explicar brevemente o que é excesso. A pessoa, quando ela age em legítima defesa, ela pode ir até o momento que ela consegue encerrar a injusta agressão. Encerrou o perigo. Só que, quando a pessoa está naquela vivência, ela não sabe a perfeição até onde é legítima defesa, até onde não é. Ela age por medo, com pavor. E a doutrina fala que nessas situações em que o agente ele não tem a capacidade de saber até onde exatamente pode ir e acaba se excedendo em razão de medo, ele não pode ser punido por isso. Olha só o que diz o Rogério Greco. Já no excesso exculpante, o pavor da situação em que se encontra o envolvido do agente é tão grande que não lhe permite avaliá-la com perfeição, fazendo com que atue além do necessário para fazer cessar a agressão. Se esses sentimentos, avaliados no caso concreto, forem exacerbados a ponto de não permitir um raciocínio sobre a situação em que estava envolvido o agente, podem conduzir à exclusão de culpabilidade, sob a alegação de excesso exculpante. Excelência, eu acho até interessante porque o doutor Vilmo trouxe aqui um posicionamento dele que ele falou, olha, se fosse eu oferecendo a denúncia, talvez eu teria colocado outra qualificadora. Né? E isso é natural porque nós, seres humanos, cada um temos pontos de vista diferentes. E até aqui dentro da defesa, por exemplo, eu, Samuel, eu nem levantaria essa questão do excesso, eu peço todas as vezes ao meu colega. Porque eu acho que Igor agiu nos limites de uma legítima defesa. E eu falo isso com muita propriedade, Pablo, porque, como ele falou, eu fui policial militar e eu tenho uma ocorrência muito típica e que, graças a Deus, estou aqui a falar para Vossas Excelências, mas eu estive muito próximo da morte, numa troca de tiro muito intensa, em que eu precisei dar mais de 50 tiros de fuzil para me defender. Não houve excesso. Excesso seria se a partir dos 50 eu tivesse dado 60.
Porque depois dos 50, os tiros de lá cessaram. E eu não precisava mais agir. Então o excesso está no momento em que você não precisa mais agir e você age. E por que eu falo que aqui, Pablo, com a devida vênia, mas é muito bom você ter trazido, porque aqui no plenário nós temos um princípio que é a plenitude de defesa, que é diferente, inclusive, da ampla defesa. E o Pablo traz, se eventualmente vossas excelências entenderem que houve algum tipo de excesso, ele já colocou, é um excesso excusável, porque deriva de um estado anímico do agente. Mas por que eu acredito que aqui, em relação aos fatos, nós não temos excesso? Porque são duas pauladas, e como eu disse, o corpo mostra. Uma paulada inicialmente nessa região, e que não foi suficiente para cessar a injusta agressão. Não foi suficiente. Porque o Igor deu uma primeira paulada, na verdade ele fala, olha, primeiro eu peguei o pau. E na polícia a gente aprende que o primeiro nível de força é o nível de dissuasão pela presença. Eu sou policial militar, estou com a arma na cintura, devidamente fardado, a minha presença já é um nível de força. Eu chego aqui e já olho para Vossa Excelência e Vossa Excelência sabe que aqui, se Vossa Excelência atacar alguma pessoa, eu vou atuar para impedir essa agressão. Esse é o primeiro nível. E o Igor, ele pensou nisso. Passa a mão num pau, uso dissuasivo da força. Mas, infelizmente, nós estávamos diante de um cidadão que estava sob o domínio também do álcool, da droga. Então, ele não tinha os freios inibitórios que nós temos enquanto do estado natural nosso. Então, ele não, se é que percebeu que o Igor estava com um pau, para ele aquilo ali não era suficiente. Ele achava que venceria aquela resistência. Então, o primeiro nível de força, o nível dissuasivo, não foi suficiente. E ele parte para cima. E nós vimos, é um pau grande mesmo. Toma a segunda, toma a primeira paulada. Primeira paulada. Tum. Mas aquele não era uma região vital. Aquela não é uma região em que dá para você cessar a agressão imediatamente. Mas aí vem, Pablo, por isso que eu peço vênias a Vossa Excelência, vem o segundo golpe. Agora, o segundo golpe, ele é suficiente para cessar a injusta agressão. Pô, meus avós, né, falavam, bate na fonte. Chamava de fonte, né? Bate na fonte. Então ele toma essa pancada e cai para trás. Talvez, e eu acho bem provável, que com essa pancada ele não morreria. Essa pancada ele não morreria. Seria suficiente para desmaiá-lo. Mas para matá-lo não era suficiente. Contudo, ele cai. Ele cai e o próprio Igor falou, fez um barulho muito estranho. Pô! E efetivamente... Permite só um complemento. Claro, fica à vontade. O exame de corpo de delito indica, laudo de necrópsia, indica que a causa da morte foi o traumatismo craniano e que tem a foto na parte de trás da cabeça. Então, provavelmente, realmente essa paulada não causou a morte. O que causou a morte, segundo o médico legista, foi essa queda, essa batida no meio fio. Imagina, excelências, um homem de 1,85 m, pesado, caindo para trás. É como uma alavanca. A cabeça dele bate muito forte no chão. E eu imagino que esse peso é suficiente para poder trincar o crânio dele. E ele sofreu um traumatismo craniano. Mas que não era um resultado querido pelo Igor. A lesão corporal, ele vem aqui e assume. Eu perguntei, Vossas Excelências viram. Perguntei para o Igor, falei, Igor, você quis atingi-lo? Sim, eu quis. Aí quanto ao resultado de morte, você quis matá-lo? Não, não quis. E o direito faz essas distinções. Não só o direito. Até porque hoje aqui, eu venho e falo com ele, antes de entrar, e ontem ao conversar com ele, tive a oportunidade de virar para ele e falar assim, olha, amanhã, eu, Samuel Keller,
vou perante os jurados e peço não só que façam justiça, a justiça dos homens, mas a justiça divina. Que vossas excelências possam ser hoje boca da justiça divina. E Deus conhece o que passa no coração dele. Deus sabe o que aconteceu lá. E aqui está, ó, muito interessante, lá em 1 Samuel 16, versículo 7, fala: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E quando a Bíblia traz aqui, em 1 Samuel 16, 7, fala: o Senhor vê o coração, é justamente a gente avaliar a intenção. Qual era a intenção dele ao dar a segunda paulada, Pablo? E aí você pode dar continuidade à defesa da legítima defesa, que é efetivamente cessar a injusta agressão. O resultado, morte, veio de maneira pré-terdolosa. Eu vi que nós temos, inclusive, aqui pessoas que, né, talvez já fizeram direito ou estão fazendo direito. Então, pré-terdolosa, ou seja, um resultado não querido no primeiro momento. Mas para concluir aqui e deixar claro, ao meu ver, o Igor agiu da forma necessária para aquele momento e não passou desse ponto. Ele deu 2 pauladas, o Roberval caiu, bateu a cabeça no passeio e não ofereceu mais nenhum risco ao Igor. E agora eu concluo e passo a palavra, devolvo a palavra para o Samuel. Muito obrigado, meu amigo. Peço perdão, né? Atravessei a fala dele. Mas é porque, às vezes, é o princípio da oportunidade, né? Então, como se eu ainda não tivesse falado para Vossas Excelências. Mas já que nós estamos nesse intervalo, eu gostaria de externar a minha satisfação, doutor Bruno, de estar aqui sob a presidência de Vossa Excelência, um juiz verdadeiramente justo, né? Que nós percebemos isso. O doutor Vilmo destacou esse predicado do senhor e é uma satisfação para nós estarmos aqui sob a presidência de Vossa Excelência. Doutor Vilmo, satisfação, temos amigos em comuns, assim como o doutor Bruno, né? E eu estou feliz de estar aqui, embora as circunstâncias não sejam as melhores, porque eu adoro café, né? E aqui fiquei sabendo que é a capital mundial do café. Então a gente já chegou, já encheu o bagageiro de carro de café ali, né? Então tá ligado daqui para frente, nós vamos estar. Já tá aí. Ó, a nossa, como que é o nome da senhora? Fátima, obrigado pelo café, viu, Fátima? Inclusive a senhora sabe fazer mágica, porque geralmente café de sessão pública não presta, porque compra o mais barato, mas aqui a senhora tem o dom de deixar o café bom, viu? Muito obrigado. Bem, fazer uma breve referência à família da vítima. Sinto muito pela perda de vocês, tá? Embora eu saiba que o lar de vocês era um lar conturbado, porque nós temos registros policiais disso, eu sei que ninguém nunca quer perder um ente querido. Por pior que seja uma relação nossa com um parente, é alguém que a gente ama, né? Antes tivéssemos tido outras providências estatais para garantir que isso aqui não chegasse a esse ponto. Mas já que chegamos, façamos a justiça agora. Sinto muito também a família do Igor por estar aqui, né, nesse julgamento que nós não queríamos estar aqui. E isso é conforme as palavras dele, ele não queria esse resultado. Tá? Mas já que estamos, vamos encarar com seriedade, com serenidade, tá? E a atenção que o julgamento necessita. Cumprimento também aos colegas aí do direito que se fazem presença na plateia, né? Uma satisfação ter vocês. Os demais serventuários, a doutora Carol, que tão bem nos recebeu aqui desde o primeiro momento, viu? Ficam meus cumprimentos e a Vossas Excelências também. Mas darei continuidade. Meus cumprimentos também, Igor, e obrigado pela confiança, tá? No nosso trabalho, viu? Bem, excelências, eu gostaria da cara atenção de Vossas Excelências pelos próximos minutos aqui. Eu vou tentar ser breve, mas o que eu vou dizer é muito importante, porque transcende o direito. Aqui,
eu vou fazer remissão ao livro da Bíblia e Vossas Excelências, acredito que logo vão saber qual é o episódio que eu estou descrevendo. Aqui em Gênesis 3, versículo 6, coloca uma água no copo aí para mim, por favor. Fala assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha essa parte. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da sua presença, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. O Ministério Público traz aqui o fato de alguém estar nu na rua, como se normal fosse. Como se fútil fosse. Nossa! Uma confusão, dá um start porque alguém estava nu. Pensa, Vossas Excelências, essa cidade, Três Pontas, que nasceu por esse nome, por ter as três, a Serra das Três Pontas aqui como referência, agora ser referência de pachorra, ser referência de que aqui é um lugar que quem quiser fazer o que quiser faz, anda nu, não dá nada, não tem decência, não tem pudor. É essa a referência que a cidade quer ter? A nudez hoje, que infelizmente virou, inclusive, objeto de comércio na internet, tem enriquecido milhões de pessoas, enriquecido milhões de pessoas em milhões de reais. Mas a nudez é algo muito sério. É a primeira mácula, é a primeira percepção depois do pecado que o homem e Deus fazem referência. É a nudez. Se eu perder a vergonha na minha cara, eu não tenho mais nada. E vem esse homem que aqui foi inconteste, porque inclusive as testemunhas de acusação falam, ele não era um homem de briga, não era um homem de confusão, era um homem pacífico. Nós temos inclusive menção feita pela decisão de pronúncia, falando no sentido de que ele era alguém pacífico, aos olhos do primeiro juízo de liberdade ou não. E aí ele depara com um homem em uma condição deplorável, que, claro, precisava ser ajudado, mas estava nu. E naquele momento ele ofendia o pudor daquela comunidade. A comunidade das casinhas lá em cima. Comunidade de gente pobre, de gente humilde. Que está aqui um homem que vive dentro de uma casa com outras 9 pessoas, uma casa de 4 cômodos. Que é tão pobre quanto a família da vítima. E aí nós temos um homem. Isso é tão sério, excelência. Eu lembrei, aqui em Levítico 20, é até interessante, eu estou lendo o livro de Levítico, estou aqui, hoje eu li aqui Levítico 23, e eu lendo o livro de Levítico, tem um episódio que fala, se um homem vir a nudez da sua irmã, filha do seu pai e filha da sua mãe, e ela vir a nudez dele, torpeza é. Levítico é um livro que traz, é um livro do Pentateuco, né, das 5 leis ali, primeiras que Deus colocou. E aí em Levítico, Deus falando com o povo, olha,
o irmão não vai ver a nudez da irmã e nem a irmã vai ver a nudez do irmão. De tão sério que é a nudez. E eu não posso tratar isso aqui como um motivo fútil. De alguém que vem e repreende o outro, um lugar onde é que essas crianças vivem. Crianças tanto da família da vítima quanto da família do autor. Lugar onde tinha mulheres. E eu venho e falo, não, essa nudez, ela é fútil. Eu deixo pra lá. Eu sei que hoje a mensagem que Três Pontas vai trazer para a comunidade, Vossas Excelências, juízes hoje de Três Pontas, vai levar para a cidade, é que aqui não se aceita, que tem pudor. Um homem que inicialmente repreendeu o outro. Eu vou mostrar para Vossas Excelências o decorrer dos fatos. Deixa eu tomar uma água, porque Vossas Excelências já viram que a voz está ruim. O decorrer dos fatos, Igor não matou Roberval pela nudez. Mas ele lhe chamou a atenção e lhe repreendeu por causa da nudez. Ele não matou por causa da nudez, entenda. Não é porque o cara tá pelado na rua, vou dar um tiro na cabeça do cara, não. Não é isso. Mas a partir do momento que eu faço uma repreensão, eu falo, olha, você tá errado. Corrija seu comportamento. E aí você vira pra mim, vai tomar no... Vai pra casa do... E começa a me falar um bocado de palavrão, um atrás do outro. Me falando um tanto de palavras vis. Eu tenho a obrigação de ouvir, ele vai e começa a retrucar, rapaz, você me respeita e tal. Mas aí não foi suficiente. Não ficou só no bate-boca. Porque se fosse no bate-boca, o Igor, como Vossas Excelências viram, provado aqui, tanto pelas testemunhas de acusação como pela defesa, era alguém que era pacífico, não era de briga. Mas vem a vítima que estava transtornada, e isso foi palavras das testemunhas, e taca pedra nele. Aí isso essa primeira pedrada é reconhecida por uma das testemunhas e pela palavra dele. Então ele foi injustamente agredido. Iniciou por causa de uma repreensão. Rapaz, você está pelado. Iniciou aí. E agora começa uma violência física contra ele. Não só as palavras, mas uma violência física contra ele. E aí é onde desencadeia essa situação. O cidadão taca as pedras, mas as pedras não acertaram, mas ele permanece vindo para cima. E vem a primeira paulada e depois a segunda paulada. Ações em legítima defesa. E ainda bem que você está aqui, porque o dia, doutor Vilmo, que eu formei na polícia, o coronel me entregou uma Imbel .40, com 45 munições, 3 carregadores. Eu tive a felicidade de ser o primeiro de minha turma, então eu tive essa deferência. Tá aqui. Seja julgado por 7, mas não seja carregado por 6. O que é isso? Se necessário for, use a arma, defenda a sua vida. Seja julgado por Vossas Excelências, os 7, que julgam policiais que agem em legítima defesa. Graças a Deus, as 3 situações que eu quase vi aqui pro Banco dos Réus, eu tive reconhecido pelo juiz a legítima defesa. Que isso é possível quando está uma situação patente, latente, que salta aos olhos. Mas aqui o doutor Bruno vem e traz para que Vossas Excelências possam julgar, não porque ele acha que ele não agiu em legítima defesa, mas porque é previsão constitucional que Vossas Excelências julguem quando é preciso essa explicação que nós estamos fazendo. E aí tudo bem. Fazendo a analogia. Julgado por 7 e não carregado por 6. Porque senão hoje ele poderia estar sendo carregado aqui, ó. Poderia ser a família dele aqui, ó. Poderia ser a família aqui, ó. Ao contrário. Isso é real.
Nós estamos falando de um homem de 1,85 m. Ele. Esse cara desse tamanho. Franzino. Se ele dá as costas e essa pedra pega na cabeça. Pegou na perna. O que não foi sequer percebido pelo médico legista na hora de fazer a avaliação. Porque ele, na verdade, a polícia militar, e eu sei, eu vivi isso por 6 anos e meio, você carrega o cara que é autor de um crime, é só pra saber se a polícia não espancou o cara no hospital. Doutor, vê aí, tem espancamento? Não tem? Tchau. E vem aqui e trago pra fazer a custódia, que nós tivemos que aguardar, feito uma custódia. O exame de corpo de delito feito no IML, como foi feito aqui, é que detalha essas lesões e esses preciosismos. Onde foi a lesão? Como que foi? É ali, e é obrigação mesmo do Estado mostrar, olha, a vítima foi atingida assim, até para que nós hoje tenhamos condições de apreciar como foi a dinâmica dos fatos. Então, eu vou falar nesse momento, mas reiterarei, quando vossas excelências forem julgar, no terceiro quesito, se o jurado absolve o réu, vossas excelências vão dizer sim. O jurado absolve o réu, porque há aqui uma legítima defesa. E ainda que vossa excelência fale assim, Samuel, mas eu não sei, não estou se sentindo tão seguro. Lembra da leitura que eu fiz? Da resposta que vossas excelências darão, para que fique para a posteridade de vossas excelências, participei de um julgamento, em que eu tentei segurar os nossos valores morais, de lá de 3 pontos. Em que um homem, trabalhador, pai de família, pai de um filho, uma criança, que ajuda a sustentar uma casa com 9, sentou no banco dos réus, após repreender um drogado, alguém que estava entregue ao álcool, mas que infelizmente estava com um comportamento violento. Era alguém que precisava. Nós não precisávamos estar aqui, excelências. Não precisávamos, mas o mesmo Estado que foi omisso, o Estado foi omisso com relação às questões de saúde pública, é o Estado que hoje pede a condenação. É o Estado que pede para que ele seja jogado no cárcere. É o Estado que falhou, mas que hoje nós temos a chance de consertar. Vamos virar os olhos para as casinhas, vamos ver qual é a demanda social que as casinhas têm? Porque hoje é muito fácil. A polícia subiu o morro só para poder tirar os jovens de lá e jogar no cárcere. Essa é a nossa realidade. O doutor Vilmo não é o promotor titulado aqui, está aqui hoje cooperando. Talvez será o substituto. Mas fica o apelo. Fica o apelo. Será que nós vamos ter que colocar os jovens aqui sentados no banco dos réus só para tratar de questões criminais? Levanta a bola. Qual que é a medida que tem sido tomada pelo Ministério Público aqui, que também é para defender o interesse dos jovens? Para poder tirar esse estado de vulnerabilidade social que eles estão ali. Então fica, doutor, um verdadeiro apelo mesmo. Para que os olhos possam voltar para essas questões, que nós não precisaríamos estar aqui se ele estivesse sendo assistido. Talvez internado em uma clínica para tratar, porque as testemunhas falaram, ele estava numa situação que estava insuportável. Esses últimos dias dele estava de extremo abuso. E aí nós vimos alguém relatar, olha, mais cedo, inclusive, ele estava nu, correndo atrás de criança e de mulher. Esse é o comportamento aceitável aqui para ter 3 pontos? Se fosse correndo atrás de Vossa Excelência. Um homem nu de 1,85 m, o que Vossa Excelência vai pensar? Você é estuprada. Até o senhor correria, eu correria. Ou não. Está aqui ou não. E a lei não manda correr. A lei não manda correr. Eu vou pegar isso aqui é um livro de Fernando Capês, promotor de justiça. Olha o que Fernando Capês fala. Por que eu falo? Ou não, se correr atrás de nós. Se Vossa Excelência estivesse com a arma na mão, 1,85 m, pelado, correndo atrás de Vossa Excelência, uma arma na mão, era necessário a senhora correr?
e talvez esperar ele te alcançar, puxar pelo cabelo, te derrubar e fazer o que quer que seja. Não, não é necessário. Porque a lei não manda ninguém ser covarde. Essa é uma expressão como dos dissensos. A lei não exige que Vossa Excelência opte pela saída mais cômoda. Porque a gente tem esse costume, né? Quando foi discutir legítima defesa, mas ele podia agir de maneira diferente? Ele podia correr? Ele podia? Se podia. E ele não quis correr. E ele quis enfrentar o problema. Como ele fez. Passou a mão no pau e falou, vou enfrentar o problema. Tá aqui, a lei não obriga ninguém a ser covarde, de modo que o sujeito pode optar entre o comodismo da fuga ou permanecer e defender-se de acordo com as exigências legais. Vossa Excelência pode pensar assim, Igor, por que você não correu? Porque ele não era obrigado, a lei não exige. A lei não exige esse comportamento covarde. Então, inclusive, nesse apelo moral, social, Carol, por favor, Excelência, se puder constar que a defesa pede, inclusive nesses termos, a absolvição pela clemência, na ata, por favor, que Vossa Excelência possa constar. Porque o Igor, ele não estava defendendo apenas a vida dele no primeiro momento. Ele repreendeu. Foi em nome da decência. A pergunta não é, nós vamos punir o Igor que feriu o Roberval? Não, a pergunta é outra. Nós vamos aceitar esse tipo de comportamento vil, esse tipo de comportamento indecente aqui? Não, a resposta é não. Então por isso que Vossas Excelências, ao serem questionados no quesito 3, na verdade é uma sequência de 3 quesitos que sim. Sim para a materialidade, sim para a autoria e sim para o jurado absolve o réu. Peço que Vossas Excelências votem assim. Eu tenho quanto tempo aí, por favor? Foi 50 minutos. 50 minutos? Bota um cafezinho para mim, por favor. Aqui é ótimo o café, né, gente? Eu tenho que aproveitar, então. Então, olha só. Tendo em vista todos esses valores morais que eu levantei aqui, eu peço a Vossas Excelências que, caso Vossas Excelências não se superarmos o terceiro quesito da absolvição, se o jurado absolve o réu, eu acredito que Vossas Excelências terão essa sensibilidade e votarão sim, nós vamos seguir para uma outra situação, mas antes de seguir na sequência dos quesitos, eu vou falar logo da questão do relevante valor social, relevante valor moral e da injusta provocação da vítima. Porque aí depois eu volto na questão da desclassificação. Então, tá aqui o parágrafo 1º do artigo 121, traz uma hipótese em que, caso Vossas Excelências reconheçam o homicídio, essa pena seria reduzida. Tanto para o homicídio, quanto também para a desclassificação, porque a lesão corporal também, eu peço para que Vossa Excelência, eventualmente, se for desclassificado, que Vossa Excelência possa considerar também a questão da injusta provocação da vítima. Antes de passar para a injusta provocação da vítima, eu vou contar uma história. Essa história, ela está lá no livro da Simone de Beauvoir, Mulher Desiludida. Escuta essa história, como essa história é interessante. Essa mulher, a Simone de Beauvoir, ela escreve dizendo o seguinte: havia uma mulher que estava sendo muito maltratada pelo marido. Maltratada, traída, uma verdadeira coitada. Mas aí essa mulher, ela encontrou abrigo nos braços de outro homem. Mas para ela visitar esse seu amante, ela tinha que atravessar o rio. E esse rio, para ser atravessado, tinha 2 hipóteses. Ou atravessava de barco, ou atravessava pela ponte. Mas aí começaram os assassinatos, especialmente de mulheres. 15 assassinatos de mulheres em cima da ponte. E aquilo chamou a atenção de todos, colocava medo nas pessoas. Até que um dia,
essa mulher que achava abrigo nos braços desse amante, ela se empolgou um pouquinho mais e ficou até um pouco mais do que às 18 horas, que ela voltava para casa, que era o momento em que o marido chegava. E aí, quando ela foi fazer a travessia da ponte, ela viu que estava escuro. Ela falou, nossa, vou no barqueiro. Barqueiro, me atravessa. Mas o barqueiro, ele falou, olha, eu trabalho até às 18 horas. E agora já são 18h05. Não vou mais. Não atravesso. Tá bem. Ela tomou coragem e pediu ao amante, olha, por favor, você pode me ajudar a atravessar a ponte? A gente se empolgou um pouco mais aqui hoje. E ele, como aqueles homens que simplesmente se satisfazem com seus desejos sexuais, não tá nem aí pra mulher, ele vira e fala assim, olha, eu tô muito cansado, hoje foi bem pesado, inclusive a gente se estendeu mais, você dá o seu jeito. E ela, com medo de perder o seu relacionamento com o marido, ela encara a ponte em que estava tendo os assassinatos. Ela encara a ponte, excelência, e lamentavelmente ela é assassinada. E a pergunta que fica é o seguinte, de quem é a culpa da morte dessa mulher? A culpa é dela? Porque ela era uma mulher infiel? Traía o marido? A culpa é do barqueiro burocrata que não quis atravessar com ela só porque tinha passado 5 minutos? Ou a culpa é do amante preguiçoso? De quem é a culpa? A culpa é do assassino. Essa mulher não era para ser assassinada. A culpa é do assassino. Se não tivéssemos a figura do assassino, essa mulher não teria morrido. Se excluirmos o assassino, permaneceria a zona dela lá, ela traindo o marido traindo ela, o marido passa, todo mundo ali tocando a vida. E essa reflexão eu faço porque quando eu olho para essa situação que nós estamos aqui agora, eu falo, se eu excluir o comportamento da vítima, que foi hostil no primeiro momento, que foi agressivo, que colocou inclusive a vida dele em risco, nós estaríamos aqui a julgá-lo? É a reflexão que eu faço. Quem deu o start de tudo isso aqui foi a vítima. Infelizmente, eu não posso colocar uma venda nos olhos e falar, não, ele é culpado porque ele matou. Eu não estou negando que ele matou. Mas o fato é que ele não queria. E ele agiu para defender a própria vida. E eu falo, ainda bem que ele está aqui sentado no banco dos réus, porque poderia estar num caixão e ser o contrário. E ser o contrário. Então, é partindo dessa premissa, do comportamento da vítima, é que eu vou ler a previsão legal do parágrafo 1º do artigo 121. Olha o que fala aqui. Se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Eu pergunto, vossas excelências são hoje legítimos representantes da sociedade de 3 pontas. Aqui tá tudo bem sairmos aí andando nu, indecente, perturbando as pessoas, xingando, agredindo, tacando pedra. Tá tudo bem? É moral para 3 pontas agir dessa maneira? Porque se for imoral, eu peço para que vossas excelências reconheçam esse privilégio do relevante valor social ou moral. E vossas excelências estão aqui representando a sociedade de 3 pontas. Deem uma resposta à sociedade aqui, nós não aceitamos esse comportamento. E um outro aspecto que vossas excelências serão questionadas. Ou, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Igor, cidadão pacato, de bem, trabalhador, é tirado do prumo pelo comportamento ilegal da vítima, injusto da vítima. É isso que está sendo perguntado nesse segundo aspecto do parágrafo 1º. Essa é a pergunta que eu faço para Vossa Excelência. Esse comportamento da vítima injusto
foi suficiente para tirar aquele homem que nunca tinha batido em ninguém, nunca tinha tido um problema de violência, do prumo e levá-lo a praticar o ato que ele praticou? Essa é a pergunta que eu faço para Vossa Excelência. Para Vossa Excelência, para Vossa Excelência. Para Vossas Excelências. E peço para que Vossas Excelências, se chegarmos nesse ponto, que Vossas Excelências respondam sim. Ele agiu para defender valores sociais, valores morais da comunidade de Três Pontos. Ele agiu logo após a injusta provocação da vítima. E a violenta emoção foi suficiente de tirá-lo do prumo. Alguém que nunca tinha feito mal a ninguém. E que as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa vêm aqui e têm a mesma versão. Reconhecendo esse privilégio, que essa nomenclatura é errada, que não é privilégio de ninguém matar ninguém, mas é porque o legislador, ele entendeu que Vossas Excelências, isso aqui é muito interessante, Vossas Excelências estão aqui porque Vossas Excelências têm uma idoneidade moral, Vossas Excelências não têm passagens policiais, Vossas Excelências não praticaram crimes, Vossas Excelências são espelho para a sociedade de Três Pontas. E aí, eu pergunto a Vossas Excelências, Vossa Excelência praticaria o crime de tráfico de drogas? Estou perguntando, a responda dentro da cabeça de Vossa Excelência. Por R$1 milhão, pratico o crime de tráfico de drogas? Não, Samuel, porque eu tenho meus valores morais firmes. Vossa Excelência furtaria um banco 10 milhões de reais? Vamos explodir em caixa eletrônico 10 milhões de reais? Vossa Excelência explode? Por 10 milhões? Não, Samuel, isso vai contra a minha moral. Agora, se eu falar com Vossa Excelência que eu tô com a mira na cabeça da pessoa que Vossa Excelência mais ama, pensa, tô aqui, ó, uma 9mm carregada, 17 munições apontadas para a cabeça daquela pessoa, aquela pessoinha que você deixou lá em casa. Seu neto, seu filho, seu querido, seu cônjuge. Tô com a arma apontada e Vossa Excelência tem outra arma apontada para a minha cabeça. Vossa Excelência espera que eu dispare ou Vossa Excelência dispara e impede que eu mate essa pessoa? E tirando a vida dessa pessoa que está ali. Me diz. Me diz. Na verdade, não diz. Fala dentro do coração. Vossa Excelência seria capaz de puxar o gatilho para poder defender esse seu ente querido? Então Vossa Excelência está sujeito a sentar aqui no banco dos réus. Está sujeito a sentar aqui no banco dos réus. E por nosso legislador considerar que muitas vezes Vossa Excelência vai puxar o gatilho por um motivo legítimo, é que o legislador prevê circunstâncias em que excluem a pena, circunstâncias em que diminuem a pena. Ah, Samuel, o cidadão não estava com a arma apontada para a cabeça do meu filho, mas o cidadão estava molestando a minha filha, a menina dos meus olhos. E aí? Você vai ter o sangue frio de muitas vezes deparar com essa circunstância e ligar para a polícia e falar, é 190, eu gostaria de uma viatura aqui na rua tal, é porque tem um cidadão aqui que está passando a mão sobre os seios da minha filha, ou da minha irmã, ou de quem quer que seja, da minha esposa. Você vai ter essa frieza? Não, você passa a mão na faca, no que for, no computador e joga na cabeça do cidadão e age. Ah, mas você não agiu em legítima defesa? Um exemplo, né, se for o caso, não agiu em legítima defesa. Ah, mas eu agi por causa de uma injusta provocação do ofendido? E aquilo me tomou de emoção? Ou por um relevante valor social ou moral? Se foi, então o legislador prevê, ainda que você seja condenado, eu vou diminuir a sua pena. Agora, eu preciso que Vossas Excelências compreendam a dinâmica dos fatos para que nós possamos fazer um exercício que não é tão fácil assim, nessa ocasião. Porque sempre que nós precisamos compreender o que está na cabeça de alguém, é muito difícil. Muitas vezes, é suscitado aqui um incidente de insanidade mental e vai para a perícia, vai para o assistente técnico, passa por uma equipe multidisciplinar e às vezes a gente não consegue perceber o que estava na cabeça da pessoa.
Quem dirá, então, nós aqui, que não temos muitas vezes, não sei, na verdade, não sei a profissão ao certo de todos, que não temos conhecimento técnico apurado para saber o que passa na cabeça das pessoas. Mas fato é que nós temos condições de julgar esse caso e chegar na conclusão que eu vou pedir para Vossas Excelências subsidiariamente chegarem, por causa de tudo que foi dito aqui. Mas eu quero partir de uma premissa. De uma premissa que foi reconhecida pelos nossos tribunais. O STJ, especialmente, notadamente, né, o ministro Rogério Schietti, no recurso especial 2.034.491 de São Paulo, em que é trazido, doutor Bruno, doutor Vilmo, um conceito muito interessante sobre violência epistêmica. Porque nós somos naturalmente preconceituosos. Aqui tem um trecho que fala assim: negros em sociedades racistas, mulheres em sociedades machistas, pessoas LGBTQIA+, em sociedades preconceituosas, pessoas com deficiência em sociedades capacitistas. São alguns dos exemplos das vítimas da violência epistêmica, testemunhal. Indivíduos provenientes de grupos sociais vulnerabilizados têm de enfrentar o peso dessa realidade opressora nos quais diversos contextos, inclusive no contexto da justiça criminal. Então esse cidadão vem aqui e senta no banco dos réus e a palavra dele vale menos do que a nota de R$1. A palavra dele não vale nada. Você quer ver se ele tivesse vestido de vermelhinho, igual esse chão. Aí que o que ele falasse era... Não tinha valor nenhum. Mas o que o STJ, nossa Corte Cidadã, vira e fala é o seguinte: são oportunas as reflexões relativas às chamadas injustiças epistêmicas, porque sociedades marcadas por preconceitos identitários, como, aliás, é o caso da sociedade brasileira, acabam por apresentar trocas comunicativas injustas. Por vezes, a pessoa deixa de considerar alguém capaz simplesmente pelo fato de ser quem é. Ah, é réu, não vale nada. Então o que eu peço a Vossas Excelências é, depois de pedir para ligar o ar-condicionado, que eu sei que minha voz está ruim, mas está calor, é que considerem a palavra do réu. A palavra que ele veio aqui e falou: eu não quis matá-lo. Até porque, se assim ele quisesse, não seria a palavra da Dona Maria, como é que é? Não, a vizinha lá da vítima, que o impediria. Maria de Fátima, não faça isso. Se ele efetivamente quisesse matar, ele não chegaria em casa com a dúvida, chegaria com a certeza. Porque aquele pau, ele é suficiente para eu esmagar o crânio dele. E se esse fosse a intenção, entenda, olha a dinâmica, essa parte é muito importante. Se a intenção dele fosse matar, ele não precisava chegar em casa falando com a mãe que tinha dúvida. Fala: mãe, eu acho que eu matei um cara. Ele não precisava, porque ninguém segurou e tomou o pau da mão dele. A dona Maria Lúcia, a outra testemunha, vira e fala assim: eu gritei, não faz isso, não acaba com a sua vida. Mas isso impediu que ele esmagasse o crânio da vítima se ele quisesse. Então, se o resultado de morte fosse o almejado por ele de maneira inequívoca, livre de toda dúvida, porque essa é uma prova que cabe à acusação, livre de toda dúvida razoável, ele teria esmagado o crânio, teria dado o terceiro golpe. Como o promotor falou, que ele pegou, não faça. Se ele tivesse feito, ele não precisava chegar em casa com dúvida. Mãe, eu acho que eu matei. Ele não quis matar. Samuel, o complemento, a Janaína, ex-cunhada dele, ouvida como testemunha, disse isso. O Igor falou: olha, eu briguei com o homem, eu não sei se ele está vivo ou morto. Aí. Ele não saiu com a certeza de lá. Excelente colocação. Ele não saiu com certeza. Poderia ter saído, porque nada o impediu de realizar o resultado e consumar a morte. E aí nós temos uma confissão em relação aos atos. Lesionei. Isso eu fiz em legítima defesa. Por isso que eu peço para Vossa Excelência, na sequência dos 3 primeiros, que Vossas Excelências votem sim. Sim, 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 sim.
Mas se chegarmos, se assim agindo ele desejou o resultado morte, que é o quarto quesito, que eu espero não chegarmos lá, mas se chegarmos, que vossas excelências votem não, porque não desejou. E aí nós vamos desclassificar esse crime e vai para a mão do Dr. Bruno, para que ele possa julgar. E eventualmente aplicar a pena que ele acredita que tem que ser aplicada. Então, esse é o pedido subsidiário que eu faço a vossas excelências. Tendo em vista que o resultado morte não foi desejado. Tá? Em relação... Não é bom a gente ficar passando aquelas imagens, mas aquela imagem, ela é nítida de que ele bateu o crânio realmente de maneira muito forte, mas não há no rosto e nem atrás do crânio marcas de que aquilo ali foi realizado por uma paulada. Porque se ele quisesse, ele teria esmagado o crânio dele na paulada. Desculpa. Ele teria esmagado o crânio dele na paulada. Mas não foi isso que ele fez. Tá bem, excelência? Então, eu acho que eu já falei demais. Deixa eu só... Agora... Eu comecei... Vocês têm alguma coisa para falar? Aí você vai falar. Hã? Tipo penal? Tipo penal? É lesão. Não, você não. Você vai falar da quesitação. Eu vou finalizar. Eu já falei para vossas excelências até agora. Mas hoje, quem efetivamente está sob julgamento é o Igor. E o Igor, eu tive a oportunidade de, antes de iniciarmos aqui, fazer uma oração com o Igor. E eu te falo, Igor, que aqui em Salmos 7,17 fala assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Hoje aqui você pode sair julgado, absolvido, que é o desejo da defesa. Primeiro quesito, segundo quesito, terceiro quesito, votando sim. Ou você pode sair daqui, nos dois primeiros quesitos, votando sim e o terceiro não, e condenado como um homicida. E quem sabe até um homicida na modalidade qualificada, um homicida a sangue frio, que matou alguém por um motivo fútil. Mas ainda assim, Deus permanecerá sendo Deus. E eu te convido a render graças a esse Deus, independente do resultado daqui. Porque o resultado daqui eu sei que será um resultado justo. Porque eu confio que os jurados serão instrumentos do Senhor aqui para trazer justiça à sua casa e à casa também das vítimas. Então é o convite que eu faço a Vossa Excelência. Hajam conforme os preceitos da justiça e da consciência de Vossas Excelências. E se em algum momento Vossas Excelências depararem com uma dicotomia entre eu aplico a lei ou faço a justiça, faça a justiça. Faça a justiça. Não tenha dúvidas. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Ministério Público da Ré? Não. Então, o debate foi encerrado. Os jurados já ouviram aí. Antes da gente passar no julgamento, alguém deseja ver? Vou pedir o seguinte: agora o julgamento é secreto, então todas as pessoas que estão presentes nessa atividade, a gente tem o costume aqui de lei, se houver concordância da defesa, do Ministério Público e da oposição também, de alguns jurados, eles permanecem